a conta vai chegar para todo mundo. A gente olha muito isso, desculpa te cortar, Marcos, mas na questão dos industrializados, né, que é um dos fatores quando a gente pensa em alimentação. E que hoje acaba tendo um estímulo muito grande, é mais fácil para a população, né? E essa é uma discussão que merece uma hora, assim, porque assim, a indústria melhorou muito. Tá. Se você pega, por exemplo, a década de 80, qual que era o cereal matinal? Não tinha uma fibra, era flocos de milho com açúcar. Só. O mesmo produto achocolatado hoje, ele tem mais de 50% a menos de açúcar. Né? Então, hoje você tem uma variedade de, por exemplo, cereal matinal, produtos com prazo de validade muito maior que pode chegar às populações mais carentes. O ponto, e aí vale uma sugestão de entrevista aqui, eu tenho sugerido ele, nem o conheço, um dia ele vai falar, para de falar meu nome. É o Márcio Holland, que é um professor da FGV, que analisou os dados do Vigitel dos últimos 10 anos, mostra que o consumo de refrigerantes e bebidas adoçadas caiu 55%, que nos últimos 10 anos a gente aumentou o consumo de fibras, frutas, legumes e verduras, e a obesidade aumentou 90%. E que quando você pega a população obesa e com sobrepeso e compara com a população com peso normal, a diferença de consumo calórico quase não existe, é só de 5 calorias. Mas a diferença de movimento de quem está ativo, quem está no peso e quem não está, é de 400 calorias por dia. Isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença, porque é balanço calórico. Então, assim, mas você tem um ponto. É muito mais fácil eu comprar alguma coisa industrializada do que preparar um legume, uma fruta que vai te dar ali um aporte de vitaminas, minerais e fibras muito maior. Né? Então, esse problema ele é multifatorial. Você tem que atacar em vários lugares. Você sobretaxar o produto industrializado, você está penalizando aquele que ganha R$ 1.500, R$ 1.600, porque para esse cara, R$ 10 no final do mês faz muita diferença. Aquele cara que ganha 10, 12 mil reais, R$ 10 ele vai continuar consumindo aquilo. Então a gente tem que pensar que o Brasil é um país muito vulnerável, com muita necessidade. Regionalidades. Exato. Então, assim, você tem que ter uma. Não é fácil, se fosse fácil já teriam feito. O que me espanta é assim, as pessoas saberem que a conta não fecha e esse assunto não ser discutido. Se você tem 82% das crianças brasileiras sedentárias, país mais sedentário do mundo entre os adolescentes, e você tem mais de 95% dessas crianças em escola, como que o Ministério da Saúde não chegou atua, na educação e falou, cara, a gente vai resolver o problema aqui na escola. E aí, vindo para cá, eu estava falando do modelo da Suécia. Lá na Suécia, como funciona? A criança recebe um relógio. E as funcionalidades dele só vão ser destravadas à medida que ele acumular um certo número de passos. Fantástico. Então, a criança chega às 7h30, 8 horas da manhã na escola e todas as aulas têm movimento. Aula de geografia, aula de matemática, aula de história, tudo vai tendo movimento. E aí começam a destravar. Ela pode ficar 5 minutos em mídia social. E qual que é a ideia? Que às 2, 3 da tarde, quando ela volte para casa, ela já tenha dado 10 mil passos para estar tudo destravado para ela poder em casa fazer isso. Então, assim... E você já está aculturando, né? Você está criando uma nova sociedade, uma sociedade do futuro. Isso, e você está criando o hábito do movimento. Isso. Pô, que sensacional. E quando você pergunta lá, vocês estão fazendo isso por conta da obesidade? Também, mas mais do que isso. Saúde mental e aprendizagem. Você aprende muito mais dessa maneira. Então, a percepção que eu tenho é que a gente está indo para o lado oposto, porque a atividade física na escola hoje... Já não é obrigatório a partir do segundo colegial, entendeu? Isso. Então, assim... E quando existe, é muito largada, né? Não é uma coisa que tem um planejamento, uma programação. E quando você conversa com algum secretário de educação, eu me assusto. Eu já tive a oportunidade de conversar com pelo menos 2 secretários aí enfim, de educação, e eles falam, não, mas a gente precisa preparar a criança para o vestibular. Eu falei, amigo, ela vai aprender melhor desse jeito. O mundo diz isso há 20 anos. E a gente vai na contramão. E aí, gostou desse episódio? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e indique para os seus amigos, familiares, colegas, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa corrente do bem e gerar o match da saúde para todos. Um abraço.